3h44 da manhã do dia 16 de agosto de 2024. Então, dando continuidade, esse é o terceiro vídeo de hoje, tá? E eu tô aqui contextualizando a audiência que eu fui para o 25º Distrito Policial aqui no Vila União. É uma audiência que eu fui intimada pela Caixa dos meus Correios. Aí depois eu fui lá saber do que era, saber do que era a intimação para o dia 5, não sei se era dia 5 de outubro, e eu estava com a viagem marcada, porque dia 3 de outubro era meu aniversário, eu ia viajar, e estava com tudo marcado para viajar. E, inclusive, eu tenho que colocar aqui que na hora que eu fui dizer que eu não podia comparecer a essa audiência de intimação pela Caixa do Correio, porque eu estava com a viagem marcada, eu fui questionada. Você vai viajar para onde? Quem é que vai lhe sustentar esses dias que você vai ficar fora? Eu precisei me ser submetida a isso. Eu fui submetida a isso. Ao ir saber me informar sobre o que se tratava a audiência que eu fui intimada pela Caixa do meu Correio, o delegado perguntou: você vai para onde? Quem é que vai? Você vai voltar quando? Isso eu não sei. E quem é que vai lhe sustentar esses dias? Tudinho que você vai ficar fora? Senhor, essa informação não é uma informação de questão de delegacia. Isso não é um assunto de delegacia. A minha vida pessoal, a minha agenda pessoal não é um assunto de delegacia para eu expor aqui quando eu vou, quando eu volto, quem vai me sustentar durante esses dias que eu vou ficar fora. Aí fizeram um papel agendando para uma audiência, não sei se foi dia 16, eu não lembro. Vou ver tudinho ali no papel. No papel, né? É um papel. Mas, enfim, quando eu fui lá para saber desse papel na minha caixa de correio, eu fui submetida a isso. Olha, eu não posso vir para essa audiência dia 5 de outubro, porque dia 13 é meu aniversário, eu tô com uma viagem marcada e eu não sei quando é que eu vou voltar. Aí, não, isso para um. Aí um para não sei se é inspetor, não sei. Então o delegado, quando chegou, por onde é que você vai? Você volta quando? Quem é que vai lhe sustentar esses dias tudinho que você vai ficar fora? E eu disse: Senhor, esse não é um assunto de delegacia. A minha vida pessoal, para onde eu vou, para onde eu deixo de ir, o meu direito de ir e vir, não é um assunto de delegacia. E aí fizeram papel para o dia 16. Tentei saber sobre o que se tratava, não tive acesso ao TCO, não tive acesso ao processo. O processo ficou em sigilo no ESAG, eu não tive acesso a nada. Do nada, meu nome estava lá na 8ª unidade do juizado criminal. Eu fui para uma audiência sem advogado, sem defensor público, intimada por caixas de correio. Passei um constrangimento para poder eu ir perguntar lá sobre o que se tratava. E a pessoa vinha me perguntar para onde é que eu vou, quando é que eu volto, quem é que vai me sustentar esses dias tudinho. Isso é um constrangimento. Isso, para mim, é um constrangimento, porque a minha vida pessoal não é um assunto de polícia. A minha vida pessoal não é um assunto de delegacia. Por quê? Porque eu não sou presidiária, eu não sou detenta. Eu não sou fugitiva de nenhuma penitenciária, de nenhum hospital psiquiátrico. Eu sou uma cidadã brasileira com meus direitos legítimos, fundamentais e constitucionais de ir e vir, de pleitear os meus direitos de forma digna, de forma honesta, com boa fé, de forma lícita, de forma legal. No entanto, eu fui submetida a esse tipo de procedimento arbitrário. Eu não posso dizer que isso é normal, porque isso não é normal. Você chamar uma pessoa para tentar prejudicar uma pessoa de forma dolosa, maldosa, ardilosa, de forma perversa, ruim, má, e não dá em nada,
Não, extinção de punibilidade. Não, senhora Graciane, agora não vai ter mais nada no seu nome, mas vai constar o processo aqui. Não é SAGE, a vida toda praticamente, porque é uma... De acordo com a tabela de temporalidade, né, de arquivos, de documentos, esse documento ele pode não servir para pleitear um direito em 5 anos. Por exemplo, um boletim de ocorrência ele tem 6 meses de validade para dar continuidade em algum tipo de trâmite na seara policial. No direito civil e no judiciário, o direito se prescreve em 5 anos, né? O direito de você pleitear alguma coisa legítima, pleitear direitos legítimos, 5 anos. Na seara policial, um boletim de ocorrência são 6 meses que a gente tem o direito de pleitear e não tem reconvenção. Não tem reconvenção, né? Você acusar uma pessoa sem o ônus da prova. Você acusar uma pessoa de forma dolosa para causar, com a intenção de causar danos, com a intenção de causar, quem sabe, uma prisão em flagrante, uma internação compulsória, como aconteceu aqui dia 2 de agosto. E eu estou me sentindo violada nos meus direitos. Por quê? Porque eu sempre tento fazer tudo por meios legais, lícitos, de forma legítima. No entanto, eu fui submetida a um despejo com um mandado cancelado que autorizava a força policial e arrombamento, de surpresa. O mandato tanto cancelado está lá no processo. Como que eu ia provar que esse mandato estava cancelado com 5 policiais na minha sala, um advogado e mais um oficial de justiça com papel cancelado na mão, sem legitimidade, ato nulo? Se o papel estava cancelado, o mandado de despejo estava cancelado, não tem legitimidade. Se um procedimento não teve, se o papel não tem legitimidade, o ato é nulo. Porque ato nulo não gera o direito. Então, em tese, esse despejo não existiu, não, dona Graciane. Faz de conta que não aconteceu nada. Faz de conta que não aconteceu nada, dona Graciane. Vamos agora fingir que está tudo conforme, tudo nos conformes. A senhora não foi submetida a um trâmite a um trâmite injusto de litigância de má-fé? Não, extinção de punibilidade, a sentença. Uma pessoa honesta, digna, que sempre procurou fazer tudo pelos trâmites corretos, legítimos, com boa fé, de forma lícita, de forma legal. Fui submetida a esse tipo de procedimento, a esse tipo de conduta. E eu não posso fazer nada, porque eu sou bibliotecária em meio a uns cerceamentos de defesa. Em meio a cerceamentos de defesa, eu não tive direito de me defender de forma digna, de forma justa, por meios justos, por meios legítimos, com legitimidade. Faltou legitimidade até na intimação. Me intimaram pela caixa de correio. Colar, colou e colou. A doidinha foi com papel lá no 25º, sabendo do que se tratava. Aí fizeram intimação. Aí depois marcaram audiência. Fui para audiência sem direito. Fui antes para poder ter acesso ao TCO. Não me deram acesso ao TCO. Não tive direito a defensor público. Fui sem advogado. E meu nome está lá. Na 8ª Unidade do Juizado Especial da Comarca de Fortaleza, de Fortal, Siri, Ceará, Brasil. E na 7ª Criminal, meu ex-cônjuge, eu não sei se foi meu ex-cônjuge, como é que foi isso, né?
porque tem... Que, em tese, meu ex-cônjuge está com Alzheimer. Então, quem tem a procuração para resolver as coisas burocráticas, judiciais e policiais são os advogados dele. Porque, assim, meu ex-cônjuge, em tese, até onde eu sei, ele está com Alzheimer. E quem tem essas procurações para fazer esse tipo de procedimento são os advogados. Então, eu não sei se foi o meu ex-cônjuge, se foi o advogado. Não sei ainda como é que isso... Porque eu até então eu estava sem ter acesso a esse processo. Até porque eu nem sabia que o processo existia. É assim, complicado, né? Porque o meu direito de ampla defesa e contraditório foi negligenciado. Antes de se judicializar um processo doloso contra alguém, eu tinha que ter o direito de me defender, meu direito de ampla defesa e contraditório, para provar que não era um procedimento legítimo. Não tiveram nem o cuidado não tiveram nem o cuidado de verificar a legitimidade do processo. É como o ministro, né, do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, não sei se foi um dia desse, ele falou que 80% do trâmite do judiciário não era nem para existir. Porque são demandas que repetitivas, é uma estratégia muito usada há muito tempo. A mesma demanda, aí entra com vários processos, aí vai para distribuição, cai em várias varas, e o colar colou. E o colar colou tá dando certo, porque eu estou sendo prejudicada, eu que estou com os danos. Então, essa observação muito, digamos, uma observação, uma contextualização com muita lucidez, com muito bom senso, que o ministro Luiz Roberto Barroso ele contextualizou nessa observação, que realmente 80% do fluxo dos trâmites do judiciário não eram nem para existir. Porque existem meios de... antes de um processo se tornar processo, ele passa pelo período de análise até isso ser deferido. É nesse ponto operacional, é nesse ponto técnico, é nessa fase da operacional, nessa fase técnica, em que se analisa a legitimidade de deferir ou indeferir um processo de forma legítima, pelos trâmites com legitimidade, com procedimentos legítimos. Qualquer coisa não pode ser um processo. Eu não posso abrir um processo por tudo que acontece. Eu tenho que ver a legitimidade disso. Então, assim, essa fase ela pode solucionar esse problema desses 80% do fluxo desnecessário do judiciário brasileiro.